Bom dia, eu chamo-me Eunice Lunon, psicóloga, terapeuta familiar sistêmica, com especialização em terapia familiar sistêmica e mediação familiar sistêmica e agora pós-graduação em mediação familiar sistêmica. Entrei para um programa sobre escutas ativas e aprendi um bocadinho com as minhas colegas o que é isso de escuta, apesar de ser psicóloga, e comecei a, a pensar como usar a escuta ativa para a África, para Moçambique. Porque quando nós nos formamos, estamos à procura do melhor, estamos à procura da melhor escola, melhor professor, não importa se é na Europa, se é na África, mas estamos sempre à procura do melhor. Só que quando terminamos o nosso estudo, a nossa formação, nós olhamos e deparamos-nos, ok, o que eu faço com o que eu aprendi? Como é que eu me organizo com o que eu aprendi? E vou à procura, obviamente, da aplicabilidade. Aplicar o que eu aprendi. E durante algum tempo eu me perguntava, será que o que eu aprendi é realmente viável para a África, para a minha terra, para Moçambique, sou moçambicana? E não sabia responder. Então vamos trabalhar. E trabalhando com a escuta ativa ou olhando para a escuta ativa, eu me deparo com duas situações. Uma, o que é escuta ativa, em modo geral? Dois, o que significa escuta ativa para a África, para nós? E foi aí que eu comecei a ser um bocadinho mais curiosa. O modelo de escuta ativa talvez nós já tenhamos, sem profissionalismo, com profissionalismo, sem algumas bases do que é a escuta ativa, mas talvez a gente já tenha, principalmente nós os africanos, que quando nós estamos com alguma preocupação, batemos a porta do vizinho e o vizinho abre a porta, ou então quando nós aprendemos que quando o vizinho grita, está a chamar por nós. As pessoas até perguntam, mas então estás a trabalhar esta casa assim, desta maneira, por quê? Porque o vizinho chamou. Chamou por que nome? Gritou. Eu aprendi que quando o vizinho grita, chama por mim. Então eu vou atender. E quando lá chego, será que eu vou lá escutar? Eu vou lá com a intenção de resolver a situação. Foi aí que entra a escutativa. Para mim, a escutativa é poder ouvir sem julgamento, ouvir sem as minhas impressões digitais, ouvir sem a minha voz, ouvir como uma tábua rasa, ouvir sem precisar os meus olhos de frente de um olho de empatia. Então, uma coisa é eu usar a escuta ativa, a modo, não sei se posso chamar a escuta ativa, talvez diria a maneira de atender este vizinho que me chama ou que me bate à porta, com as minhas impressões, em que eu dou conselhos, dou a minha maneira de estar. Quando eu digo as minhas impressões, é aquilo que eu dou com sono, porque eu não dou nenhum conselho com, com aquilo que estou a receber, ou então com a informação que estou a receber. O meu conselho é sempre um conselho com o rastreio daquilo que foi o meu aprendizado, daquilo que foi a minha experiência, daquilo que eu captei do meu pai e da minha mãe, ou das pessoas que estiveram envolvidas no meu crescimento, na minha educação. E aí dou o meu conselho, não é? É aquilo que nós chamamos de conselho. Mas então o que é a escutativa? A escutativa é aquilo que eu consigo ouvir sem deixar as minhas impressões digitais, abraçar sem deixar as minhas impressões digitais e, acima de tudo, sem aconselhar. Mas cá para Moçambique, como é que é receber essa escuta ativa? A maior parte das pessoas tem medo da escuta ativa, porque tem medo do julgamento, tem medo da falta da confidencialidade, tem medo da falta de empatia.
Ah, mas vocês podem perguntar, mas então é possível ouvirmos alguém sem deixar as nossas impressões digitais? É possível nós escutarmos alguém e que garantias é que nós damos a essa pessoa que não vamos falar com as outras pessoas assim sucessivamente? Ah, aí surge a verdadeira escutativa. Aí surge, no meu ponto de vista, aquilo que nós estamos a tentar fazer, ou que nós fizemos durante anos, de falar com o vizinho, de falar com o João, falar com o Cicrano, sobre o meu problema, sem nos preocuparmos naquele momento com confidencialidade, com respeito, com a falta das calmas e precisamos de um acompanhamento. Ou então, quando sentimos que a partir daqui o vizinho já não pode fazer muito, precisamos de um acompanhamento, aí vem essas questões todas. E a confidencialidade. Vou me expor, o que será que vai acontecer? Não é? Para mim, a escuta ativa, ela vem colmatar esses aspectos todos que nos impedem de avançar e de progredir e de evitar, acima de tudo, sintomas perante, perante uma determinada situação que nos cria desconforto, que nos cria patologias, que nos criam sintomas, em outras palavras. Para nós, a escuta ativa, como dizia no princípio, é o mesmo que ir ao vizinho bater a porta. Eu mesmo que encontrar alguém na rua e começar a falar do seu problema, que é muito comum em África. Estou no sítio à espera de um transporte público e de repente vejo-me a falar com alguém sobre os meus problemas e ali vai me aconselhar consoante as suas impressões digitais e eu sigo em frente. Para mim é eu estar dentro de um autocarro, de um transporte público, e alguém falar comigo sobre o seu problema e eu estar lá a escutar e muitas das vezes fazer pequenas perguntas consoante aquilo que são as minhas impressões digitais e a pessoa sentir-se aliviada pela escutativa, pela escuta que eu fiz. Isso é que é escutativa para a África. Mas nós hoje olhamos e dizemos, não, isto não pode ser a escutativa e não pode significar a escutativa para a África. Nós precisamos fazer um bocadinho mais. Porque este indivíduo se sente escutado e depois, não que nós tenhamos que dar um passo a seguir, mas que nós possamos ser a ponte. Porque escutar o indivíduo de uma maneira ativa, sim, isso é muito bom porque muitas das vezes salvamos vidas assim. Conseguimos escutar e este escutar, a pessoa se escuta, a pessoa se ouve e dá a oportunidade à pessoa de refletir sobre o assunto que está a, 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 a transmitir naquele momento. Dá a possibilidade à pessoa de refletir no que está naquele momento a dizer. E muitas das vezes esse refletir, esse se ouvir, esse se escutar, dá-lhe a possibilidade de pôr um travão, de dizer, ok, espera, eu posso agir assim. E eu olho para a escuta ativa como maneira de, quando a pessoa canta, as pessoas cantam sem precisar se ouvir. Eu calada, estou a cantar. Interior, o meu inconsciente. Mas quando eu tiro a voz e vou cantar, eu me ouço, eu me escuto. E tenho oportunidade de retificar algumas tonalidades de voz que não são apropriadas para aquela estrofe da música, não é? Quando eu estou a entoar um poema e eu faço isso em voz alta, eu me escuto e tenho a oportunidade de retificar para aquela estrofe do poema a tonalidade, não é aquela. E o meu corpo fala. Então, a escuta para mim é a oportunidade de eu me ouvir, de eu retificar o que está errado, de eu falar com o meu corpo e retificar o que o meu corpo diz por mim. Para mim, isso é a escuta ativa. A escuta ativa, talvez eu diria, não conseguiria dizer agora
o que é escutativa, porque é muito mais do que eu expliquei aqui. É a oportunidade também de me escutar, de me curar, de ouvir, coisa que é muito difícil de ouvir. Nós não nos ouvimos, como diz um fala da criança, e não com a criança. É muito fácil eu falar do problema e não com o problema. E quando eu falo com a intenção de uma escuta ativa, eu falo com o problema, apesar de estar a falar do problema. Espero ter dado aquilo que é a minha percepção do que é a escutativa e daquilo que é a escutativa no meu ponto de vista para a África, que nós vamos ao vizinho, batemos a porta e o vizinho está lá para nos escutar. Só que a única diferença é que o vizinho vai pôr as suas impressões digitais e o profissional orienta para as pessoas qualificadas e capacitadas para o fazer, sem que tenha lá as suas impressões digitais. Obrigada.